Friozinho, mas um dia agradável. Espero que você esteja bem aí na sua residência, onde você está. Nós agradecemos muito pela sua presença conosco. Quero cumprimentar alguns amigos que estão aí nos acompanhando. O Bruno Vasconcelos, o Jair Cunha, a Regina Vasques, também a Maria Célia de Oliveira, o Carlos Pique Nascimento, a Alice, o José. Obrigado aí pela presença de vocês conosco. Hoje um tema bastante interessante, profundo, e certamente estudar as profecias nos coloca no tempo e também nas ações de Deus. Fernando, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Prazer ter a sua companhia aqui para mais esse estudo. Uma boa noite, pastor, boa noite você que está nos assistindo. Vários dos nomes que eu falei são amigos meus. E eu fiquei feliz de saber que eles estão aí. Está faltando um nome só que não vi onde está ainda, que sempre está com a gente aqui. Mas é um prazer estar com vocês aqui. Hoje o assunto é um assunto importante, em meio a esse mundo que estão vivendo, é um assunto importante. E eu tenho certeza que as pessoas vão ficar atentas e também vão ter aí um refrigério espiritual, porque vão saber o que a palavra de Deus está nos dizendo. Muito bem. Quero convidar você, então, para nós orarmos, pedirmos a presença do Espírito Santo para ele iluminar a nossa mente e nos conduzir no estudo desta noite. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pelo dia que nos deste, pelas bênçãos, pela tua presença em nossa vida, por esta noite e ainda pelo privilégio que temos de transmitir a tua palavra e de uma forma ainda que nos une através dos meios de comunicação, sentimos a direção do teu Espírito em nossas vidas. Abençoe a mensagem desta noite, o Fernando e a mim, também os que estão nos assistindo, os que virão. E também pedimos uma bênção sobre todo o teu povo em toda a face da terra, que o Senhor conduza, abençoe e conforte a todos. Que o teu Espírito ilumine as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos vivendo literalmente no tempo do fim. Há comentários nacionais e internacionais de que o mundo não será mais o mesmo. E realmente não será. O mundo será diferente, já está diferente, e continuar diferente. Tudo nos mostra, então, que Jesus está às portas e em breve voltará. As profecias têm se cumprido dia a dia. A cada dia nós podemos ver tanto o mundo secular como no mundo religioso se movimentando para grandes eventos próximos. E vemos também a Igreja de Deus buscando a verdade, buscando a consagração, reforma de vida, entrega a Deus, confissão e a busca de sua presença. Assim que nesta noite vamos estudar mais um tema importante sobre a Igreja de Deus e vamos nos situar no tempo e na história e na profecia. Que Deus abençoe você. Fernando, então hoje vamos estudar aí sobre a Igreja de Deus e é um tema bem intrigante, né? Importante para os tempos em que estamos vivendo, porque há tantas pessoas que dizem que existem tantas religiões, há quem diz que Deus está em todas as religiões. Deus é um só, todo mundo... nós seguimos um Deus só, então eu concordo, Deus é um só, nós seguimos o mesmo Deus, mas alguns seguem de maneira diferente, não de acordo com o que Deus pede. Essa é a grande diferença no mundo. Nesse mundo que estamos vivendo hoje, com tantos sinais, tantas coisas acontecendo, as pessoas estão buscando um caminho. As pessoas estão buscando um direcionamento. Quem é que pode dar esse direcionamento? Veja, com tantas coisas acontecendo, inclusive na vida pessoal de tantas pessoas, alguns se despertaram para a questão da religiosidade, da questão da Bíblia. Esses dias atrás eu falei com o Senhor, que ele falou assim, eu preciso trazer Deus para dentro da minha casa. Meus filhos não conhecem, nós nunca falamos sobre isso. Eu fui no passado, minha mãe foi. Só que eu sempre estou perdido no meio de tanta verdade. Porque há muitas verdades que são pregadas. Todas as igrejas pregam, eu tenho a verdade. Esse é um detalhe. Vejam um fato interessante. O mundo tem um pouco mais de 2 bilhões e 800 milhões de pessoas cristãs. Os muçulmanos já estão em torno de 1 bilhão e 600 milhões, indo para mais que isso já. É uma das religiões que mais cresce no mundo.
nós podemos até colocar da seguinte forma: as duas religiões monoteístas, que têm um Deus só, são as que predominam o mundo todo. Depois tem outras religiões que são até... No último censo, se apontou mais de 26% de brasileiros cristãos são evangélicos. 92% da população brasileira declara cristã. E desses, 26% são evangélicos. Existem mais de 30 mil seitas ou segmentos religiosos no mundo e mais de 2.000 religiões. Então, é muita informação e muita gente falando, eu tenho o caminho. Aqui está a verdade. Agora, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu vou até falar aqui o que aconteceu comigo. Na década de 80, eu conheci a Igreja Adventista, vindo de uma outra religião que eu não tinha muito compromisso, né? Passei um tempo na igreja, depois disso comecei a botar em dúvida a questão da igreja, não pela teologia, mas eu queria conhecer um pouco mais, porque era muito diferente daquilo que eu conhecia. Então eu comecei a estudar a Bíblia mais profundamente. E algumas coisas me chamaram muita atenção a nível da igreja adventista, que me fazem hoje ser um adventista convicto. Porque ela tem características muito interessantes em relação às demais religiões. Mas um ponto tem que salientar. Algumas pessoas comentam, não, você tem que ser adventista para se salvar. Não, não é assim. A igreja adventista tem um papel dado por Deus para a humanidade. E eu não tenho que ser um adventista para me salvar. Agora, o adventista, eu até brinco, eu falo isso nos sermões que quando a gente roda por aí, eu falo, você não está, adventista, você não está na igreja para se salvar. Aí eu faço uma alegoria aqui que eu quero passar para vocês, que eu vou responder lá no final. Você está diante de um prédio pegando fogo. E uma pessoa está lá quase no último andar, gritando, e o fogo está chegando nela. Chegam os bombeiros, estende a escada Magiros. A pessoa não tem condições de descer sozinha. E aí o bombeiro começa a caminhar, passando até por perto das chamas, para tirar a pessoa lá em cima. E eu pergunto, a ação da igreja, a gente compreende o nosso papel nessa história. Agora, para compreender é o seguinte, por que tantas religiões e pouca religiosidade? Porque Satanás, e até mesmo cíclica, ele inicialmente ele combate contra, ele faz um combate externo, depois ele tenta detonar, chama de implosão, né? Tenta implodir de dentro para fora, e depois é aquela história que todo mundo fala, né? Se você não tem como destruir, una-se a ele. E imponha ali também a sua maneira de achar, até que você mude. Balaão, quando falou para Balaque, não tem como eu amaldiçoar o povo. Mas mais tarde ele falou assim, mas tem uma maneira de derrubar o povo. Mistura. Faça com que o povo se misture com os pagãos através das mulheres, e eles vão perder a religiosidade. E foi isso que aconteceu no mundo. Falando nisso, Fernando, foi o que aconteceu, aliás, na verdade, não aconteceu, mas era o que poderia ter acontecido com os filhos dos valdenses. A história dos valdenses é belíssima, porque eles moravam nos Alpes, mas os filhos desciam para estudar, né, na cidade. E eles foram tão bem educados que não se deixaram levar por essas influências. Isso é muito interessante. Então, Deus ele separa um povo e faz para que ele então divulgue a verdade sobre Deus. Deus sempre na história fez de um povo depositário das suas verdades. Esse é o ponto. E esse é o ponto principal. E o senhor falou a palavra interessante. Você que está nos assistindo, observe e leia a Bíblia e veja a história bíblica. Deus sempre, antes de algo importante, teve alguém que deu o alarde, que deu a notícia, que fez o papel de arauto e que advertiu o povo caso errasse. Mas nós temos casos, por exemplo, Noé, num momento do mundo, foi um pregador da mensagem. Depois você tem o próprio Moisés, pregador da mensagem, quando ele instituiu a nação.
Você tem Abraão pregando a mensagem. Você tem Elias defendendo a verdade. Você tem os profetas que vieram antes de Jesus, e Jesus defendendo a verdade, e João Batista defendendo a verdade, e anunciando o reino que viria. Deus sempre tem. E dentro desse contexto histórico, não é de se admirar e nem de duvidarmos que Deus teria, no último momento da história, selecionado o seu povo para dar a mensagem. E isso não quer dizer que só esse povo se salvaria. Esse povo tem a missão de pregação do Evangelho. Agora, no meio cristão, ocorreu um problema muito sério, que é, cristão você tem milhares de facções, milhares de caminhos, todos sendo cristãos. O que aconteceu nesses nossos últimos meses em relação à pandemia nos mostra claramente o fato de como é fácil você criar uma situação de ninguém acredita em nada. Exato. Olha só, nós vimos, era notícia que podia usar máscara, depois não podia, não precisava, no momento precisava, não, e a vacina e não a vacina, sai de casa, não sai de casa. Havia tantas desinformações desconexas que nós ficamos perdidos diante de tudo isso. Vamos imaginar agora isso num contexto espiritual. Há tantas igrejas e tantas falando coisas tão adversas. Eis aqui o importante de tudo isso é sinceridade de coração para querer saber a verdade. Isso é muito importante. Segundo, a verdade ela é clara na Escritura. A Bíblia não se contradiz em relação à verdade. Quando se defende uma verdade na Bíblia, ela não está apenas em um verso ou um livro da Bíblia, mas há uma cadeia de verdade sobre aquela verdade. Então, isso é importante também ao estudarmos a Escritura. E temos em conta de que a única forma de sabermos o erro da mentira, aliás, o erro da verdade, a mentira da verdade, é justamente termos ela é o único caminho seguro para que a igreja se levante. Houve um pouco antes, 1546, houve o Concílio de Trento. O Concílio de Trento ele foi estipulado e foi levantado para combater a reforma. Então, a meta era contra a reforma. Porque já existiam pessoas pregando que a igreja dominante, a igreja católica na época, ela não estava seguindo o que Deus mandava. Então já existiam ali reformadores. Tanto que se você olhar na história, tá? Não a igreja falando, mas a história, o porquê do Concílio de Trento, ele era para combater a reforma. E se lançou ali o desafio para que houvesse uma maneira de interpretar a Bíblia que não lançasse sobre a igreja católica as profecias de Apocalipse 13. Em 1585, Francisco Ribeira escreveu 2 comentários. Aliás, escreveu o comentário sobre 2 livros, né? Daniel e Apocalipse. E ele lançou uma forma diferente de interpretação, lançando tudo para o futuro. Então, aquele senhor da iniquidade, o homem da iniquidade, o anticristo, a besta, seria personificada, literalmente, num homem no futuro. Tirou aquela visão. Só que Francisco Ribeira fez isso, ele morreu em 1591. E 6 anos antes, ele escreveu essa tese. Só que Francisco Ribeira escreveu isso combatendo a reforma protestante. Mas se você vê ao longo da história, depois você vê a igreja protestante assumindo esse mesmo pensamento. E vem aí com o Samuel Maitland, lá em 1826. Ele achou os livros de Ribeira, ele estudou, achou interessante. Ele não era protestante. E ele escreveu uns livros defendendo e acusando o protestantismo. Depois vem Darby, 1833. Um advogado fiel, querendo ensinar o povo. Ele vai fazer os estudos e encontra os livros de Maitland baseado em Ribeira. E ele pega e acha tão bonito, que daí você entra o futurismo, literalismo e futurismo. E ele abrange isso e cria o dispensacionalismo. Ele é o pai do dispensacionalismo.
E ele cria uma série de estudos bíblicos baseado no livro de Ribeira, que em 1585 escreveu contra o protestantismo em 1909, e escreve uma Bíblia que ele pega o estudo bíblico de Ribeira, o estudo bíblico de Darby, e fala assim, puxa, e se já tivesse na Bíblia essa interpretação? Aí ele pega os livros de Darby, os estudos, e anexa a Bíblia e lança a Bíblia de Scofield, que é a mais usada em todo o mundo a nível de escolas de teologia. E aí você tem, então, a difusão de religiões no mundo, seguindo vários caminhos. Então, no meio dos cristãos, aconteceu isso. Então, agora, em meio dos cristãos, falando somente dos cristãos, existe no cristianismo uma igreja falando a verdade? Então, nós vamos ver, à luz da Bíblia agora, quais seriam as características dessa igreja levantada à luz da Bíblia, que Deus levantaria para dizer, não, esse é o caminho, seguir nele. Assim diz o Senhor. É isso. Deus diz isso. É assim que diz o Senhor. E Deus precisou levantar. E aí vem a maravilhosa sequência profética que eu digo que me... Do que você está dizendo e a importância de termos a palavra. Hoje eu ouvi um vídeo de um sacerdote dizendo que a igreja não precisa da Bíblia para colocar as suas verdades. Olha aonde nós estamos chegando. E isso é atual. Isso não foi de anos atrás, não foi época da Inquisição, coisa assim. Isso é dos nossos dias, onde ele diz claramente, a igreja não precisa da Bíblia para colocar as suas verdades. Isso é, a igreja se conversando nesta noite. Deus fez de uma igreja depositária das suas verdades. A verdade de Deus é eterna, ela é imutável. Deus falou e a sua palavra irá se cumprir. Por exemplo, uma verdade que é eterna, que jamais vai mudar. Jesus voltará à terra um dia para buscar os seus. Ele vai ficar no céu e o povo de Deus vai encontrá-lo nas nuvens dos céus, como diz a Escritura. Essa é uma verdade incontestável. Nem você, nem eu, e nem um ser humano, e nem um ser espiritual poderá mudar esta verdade. Porque ela está lá, é uma promessa de Deus e Ele vai cumpri-la. Então, é importante sabermos, eu digo, as verdades é que mantêm a nossa fé viva. A nossa confiança em Deus como nosso Salvador nos dá paz ao nosso coração. O perdão dos nossos pecados, a certeza do seu cuidado dá paz ao nosso coração. O que nos mantém fortes na fé é justamente a convicção de que as verdades que seguimos são as verdades de Deus. Por isso nós não podemos ter dúvidas daquilo que nós cremos e crer na palavra. Não é isso, Fernando? Exatamente. E um detalhe interessante, você falou sobre também essa questão de termos na palavra de Deus, aonde nós buscamos a verdade e onde nós nos cerceamos para seguir o caminho correto. E essa é uma das características da igreja que Deus levantou para dar as orientações a uma humanidade, para que todos cheguem à salvação. Jesus não quer que as pessoas se percam, Ele quer que todos venham à salvação. Por isso, Ele levantou, assim como levantou Elias, assim como levantou Noé, falou, prega a verdade. Então, Ele deu uma incumbência. Qual a característica? Então, a Bíblia é a norma de conduta. E um detalhe, em São João 5,39, o próprio Jesus diz, examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. A igreja de Deus, ela tem que crer na Bíblia, mas não em porções da Bíblia. O senhor falou quando alguém diz que eu não preciso da Bíblia para pregar a mensagem. Geralmente, quando aqueles que dizem eu não preciso da Bíblia, eu sei dois casos, né? Um deles é porque seguem tradições. O outro é que diz que o Espírito Santo rege a igreja e não precisa da palavra. Eu não vejo como o Espírito Santo despreza aquilo que ele escreveu. A Bíblia foi inspirada por Deus, mediante a ação do Espírito Santo. E ele mesmo diz, toda a Bíblia é inspirada. Então a igreja de Deus não pode apenas seguir porções ou deixar de seguir. E o que você disse sobre a questão do Espírito Santo é a grande verdade e importante para nós. Jamais o Espírito de Deus ensinará algo que seja contrário ao que a Bíblia diz, porque foi o Espírito que inspirou a Escritura.
como que agora o Espírito pode se contradizer? Não tem como. Não, se você tirar a Bíblia como base de fé e conduta, você não tem mais nada a não ser tradições, superstições e ensinamentos errôneos. Exatamente. É por isso que, se você, amigo, está procurando, olha, eu quero mostrar Deus para minha família, como essa pessoa falou para mim recentemente. Não, eu preciso levar a mensagem de Deus à minha família, mas é tanta mensagem que eu não sei qual. Eu falei para ela, comece a procurar pelo aquilo que a Bíblia orienta. Você tem que identificar na Bíblia qual a igreja que está fazendo o que Deus manda. E passei esse estudo para ele. A segunda característica da Igreja de Deus, uma coisa interessante, pastor, porque é o seguinte, isso gerou, inclusive, um artigo recentemente que eu li, não meu, eu li um artigo, e a pessoa defendendo a igreja dela, dizendo, qual é a igreja que Satanás irá atacar nos últimos dias? E eu achei absurdo a pessoa defender, dizendo, Satanás não vai atacar a minha igreja. Eu falei, como é que ele se baseia nisso? Satanás, ele está atacando o povo de Deus, não vai atacar a igreja dele, então a igreja dele não é o povo de Deus. E veja que está em Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A igreja de Deus, para ser a igreja de Deus nos últimos dias, ela tem que guardar os mandamentos. Essa é uma outra característica dessa igreja. Se ela desprezar os mandamentos, como a maioria do mundo evangélico faz, não, a lei acabou na cruz, não precisa mais, que é uma coisa ilógica, inclusive, porque eles vivem dentro da lei, desprezando um mandamento. Vou falar bem claro, já a Igreja Católica foi mais esperta. Ela não eliminou a lei, porque sem lei não há ordem. E o céu é um local de ordem. Ela apenas alterou a ordem das coisas, ela alterou os mandamentos, mas ela diz que a lei funciona. Aí os evangélicos entraram numa sinuca. Como é que eu não acredito na lei? Então, por que eu vou na igreja? Porque sem lei não há pecado. Se não há pecado, todos estão salvos. Por que eu vou para a igreja? Então, coisas assim. O que guarda a lei não é a lei mudada, mas a lei que Deus estipulou. Qual lei que Deus estipulou? Lá em Êxodo 31 tem. Eu sempre digo o seguinte, se você quer uma coisa bem feita, você faça você mesmo. E aqui Deus nos deu um exemplo tremendo. Ele chegou para Moisés e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte de Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrito pelo dedo de Deus. O próprio Deus escreveu a sua lei e deu a Moisés, não mandou que Moisés escrevesse. Então, uma das características da igreja, mais uma característica, é que ela guarda os mandamentos. E se ela guarda os mandamentos, nós lemos recentemente, no outro estudo, em Apocalipse 7, versículo 1 a 3, que Deus está selando o seu povo. E nós lemos que o selo de Deus é o sábado. Apocalipse 7, do 1 ao 3, nos fala que Deus, os anjos estão segurando os ventos do mundo, que seria o fim do mundo. O outro anjo vem e fala, segura, até que hajamos selado os filhos de Deus. Então, os filhos de Deus têm um selo. E nós identificamos no estudo passado que o selo de Deus é o sábado. E o sábado está no mandamento. No mandamento original, não no alterado. Então, a igreja de Deus tem que seguir o mandamento original, não alterado. Eu posso ler aqui? Por favor. Êxodo 20, o verso 8, diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem tua filha, nem teu filho, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e tornou o dia de sábado santo. Sabe que hoje há um mandamento na Igreja Católica que se você não for à missa no domingo, é pecado mortal. Você tem que confessar o seu pecado se você não for.
Isso é uma obrigatoriedade. E assim nós podemos ver que é contrário ao mandamento do Senhor. Mas, como você disse, a igreja trocou, mudou a lei. Como diz lá a profecia de Daniel, jogou a verdade por terra. Mas Exato. essa verdade, ela se levantará, porque ela é a verdade de Deus. E veja como é o nosso Deus. Quando você lê essa passagem de Êxodo que o senhor acabou de ler, que é o mandamento, começa com lembra-te, porque Deus já previa que o sábado seria esquecido. E assim o foi durante centenas de anos sobre o jugo, sobre a perseguição, até que Deus levantou de novo um povo para falar, não, é esse o caminho, é esse o ponto importante que a gente deve falar. Deus nos traz a questão do sábado ainda, em Ezequiel 20, santificai os meus sábados, por servirão um sinal entre mim e vós. É o sábado que identifica o povo de Deus. Agora, na sequência profética, uma coisa mais impressionante, que foi o que me... Toda a história, não dá para contar toda a história, mas toda a história, pastor, foi que me fortificou a ficar na igreja, que é o nascimento dessa igreja de Deus nos últimos dias. E está lá em Apocalipse 10, de 7 a 11. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar na sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. João está falando isso. E disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo, e dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse, toma-o e come-o. Ele fará amargo no teu ventre, mas sua boca será doce como mel. Aí João toma o livrinho, acontece exatamente como o anjo falou. Depois nós vamos ver na história que esse livrinho, todo esse movimento significa o grande ênfase de pregação que culminou no grande desapontamento em 1844. Mas houve uma pregação no mundo tremenda, um despertar da religiosidade, não da religião, porque ali foram quebrados paradigmas de religião. As pessoas sentiram-se influenciadas e na expectativa da volta de Cristo para aquela época. A mensagem foi doce. As pessoas tiveram o prazer de pregar e viver aqueles momentos. Mas quando Jesus não voltou em 1844, foi amargo. Mas há uma coisa interessante ainda sobre isso, né? Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. E se nós pegarmos a história do nascimento da igreja adventista, mas a história do desenvolvimento, do grande desapontamento, nós vemos que eles não pararam de pesquisar até descobrir o que ocorreu e, após isso, continuaram pregando até que se nasceu o movimento chamado adventista. E aí, estudando profeticamente, o movimento teria que acontecer após os 1260 anos, 1798. E ele culminou lá em 1844. Nós podemos ver pela profecia, tanto Daniel, por exemplo, 8,14, que diz, né, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esta passagem que deu início ao movimento em busca da verdade sobre a intercessão de Cristo, o santuário celestial. E pela história, o que eu admiro e me faz assim reverenciar cada vez mais e adorar a Deus é que a história comprova. A religião não é uma religião jogada no vento. A religião de Deus não é uma religião jogada em momentos aqui e acolá, mas ela está escrita na história. Desde a criação, passando por Abraão, Isaac, Jacó, José no Egito, Moisés, os profetas, a vinda de Jesus, toda a história profética. A religião de Deus é uma religião baseada na história deste mundo. Ela não é baseada num acontecimento aqui e acolá. Ela tem o levantamento do homem do pecado, a queda, o ressurgimento, as bestas de Apocalipse no final da história. Ela tem toda a história delineada. E aqui em Daniel 8, o verso 14, então diz, né, até 2.300 manhãs e o santuário será purificado. Em cima dessa profecia, Guilherme Miller começa a pregar, é a história
E naquele tempo ele prega. E aí há uma compreensão errada, né, sobre o santuário. Eles pensam que o santuário é a terra. E mais tarde, Deus revela a um camponês simples que o santuário é o que está no céu. E aí eles são expulsos das suas igrejas por crerem nesta verdade que sempre existiu, que Deus estava trazendo agora novamente ao conhecimento do seu povo. E eles pregam sobre a volta de Cristo e aguardam Jesus para 22 de outubro de 1844. Jesus não vem. E a Bíblia diz lá, como você acabou de ler, em Apocalipse 10, versos 7 a 10, que a mensagem seria doce para eles que Jesus ia voltar. E foi amarga quando ele não veio. E aí começa todo o movimento de ressurgimento das verdades que estavam adormecidas, podemos assim dizer. Veio a mensagem do santuário, a mensagem do sábado, a mensagem da volta de Jesus e muitas outras, as quais hoje nós vemos nas Escrituras. Outro dia eu pensei assim, puxa, que prazer seria se eu pudesse voltar nessa época, 1840 em diante, um despertamento enorme, até culminar em 44, para participar desse movimento de pregação. Veja o fervor. Mas depois eu pensei, espera aí um pouquinho, nós estamos diante de um movimento muito maior, de um fervor muito maior a ser pregado, porque nós vamos ver o cumprimento das profecias lá atrás, nós já vimos, estamos vendo outras se cumprindo, coisa maravilhosa. Você e eu podemos fazer parte de um grande movimento de pregação do Evangelho, agora com muito mais poder, lembrando que nós tivemos lá no Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo com uma capacidade. E agora Deus promete, com muito mais elevado poder ainda, o Espírito Santo para aqueles que irão pregar a mensagem nos últimos dias. Amém. Que assim seja. Jesus está voltando. Agora eu vou para mais um ponto da diferença, da característica da igreja. Como a própria passagem nós lemos aqui, a igreja de Deus nos últimos dias teria que também ter o dom profético. E esse é um ponto que é muito combatido. As pessoas combatem muito isso, dizem, vocês dizem que tem o dom de profecia e tal lá, mas veja o seguinte, eu vou reler uma passagem bíblica e vou dar como a Bíblia ela responde às perguntas. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O texto termina, tem o testemunho de Jesus Cristo. Aí você vai procurar, o que é o testemunho de Jesus Cristo? Aí você encontra no capítulo 19 e 10 de Apocalipse, porque o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito de profecia. Uma das características da igreja de Deus nos últimos dias era que teria o Espírito de profecia. E a igreja adventista crê e até hoje aplica os conceitos de Ellen White como a profetisa de Deus. Ela não substitui a Bíblia, ela confirma a Bíblia e orienta para que a gente busque na Bíblia o nosso meio de vida, as orientações e tudo mais. Sim, e ainda sobre isso, Fernando, a grande questão é que Deus dá ao seu povo o dom de compreender as profecias como elas realmente são. Porque há tanta gente dizendo coisas que não têm nexo em relação às profecias. E o povo de Deus sabe claramente quais são as bestas do Apocalipse, sabe perfeitamente os símbolos que ali estão. Deus dá esse conhecimento da profecia bíblica. Eu gosto e lembro agora de uma história de um senhor muito simples. Ele trabalhava numa rodoviária, ele era engraxate e sentou-se para engraxar os sapatos, um advogado. E ele contou a história da estátua de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel. E contou a história do mundo. O advogado ficou admirado. E aí perguntou para ele onde ele aprendeu tudo aquilo. Ele falou, isso é uma profecia da Bíblia. E ele estudou, quis saber mais e acabou aceitando a verdade da Bíblia. Então, esse dom que Deus dá a pessoas
que não estudaram, podemos dizer, e até mesmo que estudaram, de compreender as profecias bíblicas de uma forma tão simples e tão clara, é algo que realmente Deus concede ao seu povo. E é uma coisa que o próprio Deus já fala, Cristo falava, ele vai revelando a profecia no seu tempo oportuno. Tá? Então, nós estamos vivendo um período que Deus revelou as profecias no tempo oportuno. E nesse ponto, uma das características mais fortes que eu vejo que a igreja de Deus, o representante de Deus, não aquele que é o único que vai salvar, mas aquele que tem um papel importante na pregação do evangelho ao mundo, está contido em Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. E aí uma coisa, pastor, que eu fiz um estudo profundo em relação a isso. As 3 mensagens angélicas, a primeira, ela nos leva à questão da renovação da adoração. Nos fala sobre adorarmos a Deus, o Criador do céu e da terra, para um mundo que está adorando qualquer coisa menos Deus. A segunda, ela dá uma sentença: caiu a Babilônia. A Babilônia quem é? A Babilônia é uma confederação de teologias erradas que estão levando o povo à perdição. Então, essa teologia errada, essa confederação, que entra às vezes em teologia que não tem saída. Há pessoas, por isso que alguns dispensam a Bíblia, porque se pegar a Bíblia vai contra eles. Então, essa teologia, Deus está falando, Jesus está avisando, olha, isso vai cair. E a terceira é a advertência contra a marca da besta, que nós estudamos aqui alguns dias atrás, que é muito importante. E aí eu fui ver o seguinte, quando eu comecei a fazer meus estudos profundos sobre profecia, eu falei, quero saber qual igreja pode pregar as 3 mensagens. Não uma só, não 2, mas as 3 mensagens. E o que me fortificou a crer na igreja adventista como sendo a igreja que Deus está levantando nesse tempo para a pregação dessa mensagem. O seu agente, assim como foi Elias, assim como foi Noé, assim como foi Moisés, é que a igreja adventista pode pregar as 3 mensagens. Porque ela está comprometida com as 3 mensagens e não com o mundo. A igreja que pode até pregar, vamos adorar a Deus, mas elas estão dentro de Babilônia e não querem largar a Babilônia. E há igrejas que podem até pregar sobre largar a Babilônia, mas estão recebendo o selo da besta. Porque elas estão inseridas nesse papel. Então, por que eu creio? Eu creio porque eu estudei, eu me aprofundei. Eu não vim pela emoção, eu vim pela razão. E pela emoção, eu curto tudo isso que está aqui. Agora, respondendo quem somos nós na história do bombeiro que subiu a escada? Eu vou responder através do apóstolo Pedro. Mas vós, Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, de 9 a 10. Veja o que Pedro diz. Mas vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa e povo adquirido de Deus. Da onde Pedro tirou essas palavras? O Espírito Santo o inspirou de Êxodo. Quando Deus chama Moisés, fala ao povo. Fala, porque toda a terra é minha e vós me serei de reino sacerdotal, povo santo, povo adquirido, peculiar. O Espírito Santo é o mesmo que agora falou com Pedro. Pedro está falando aos gentios. Pedro está falando à nação. E aí nós temos um papel grande. Nós somos o Israel espiritual com a mensagem de pregação, semelhante a que tinha Israel, que não cumpriu o antigo, mas agora sem a falha. Mas Fernando, Israel espiritual não existe na Bíblia. Então eu convido você a ler Gálatas 3, 26 e 29, onde o Paulo diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foram batizados em Cristo, foram revestidos de Cristo. E nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A promessa feita a Abraão de sermos o povo de Deus, ele nos dá hoje àqueles que aceitam a Cristo. Então, essas são algumas das características
da igreja de Deus. Segue a Bíblia, tem o selo de Deus, guarda os mandamentos, tem o espírito de profecia, que vai dar as 3 mensagens, tem a autoridade para dar as 3 mensagens, vai ter o poder do Espírito Santo com a chuva serôdia, Apocalipse 18, para dar essa mensagem, e vai estar diante de Deus, levando uma grande multidão, atendendo o chamado. Multidão que está em Babilônia, sai dela, povo meu. Muito bom. Está aí, então. Essa foi a mensagem desta noite. Deus tem um povo e está preparando este povo para levar a mensagem ao mundo, convidando para que todos aqueles que aceitam a verdade da sua palavra façam parte desse povo. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Fernando, você nos despede em oração? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, porque o Senhor, através da tua palavra, vai nos instruindo, vai nos ajudando a compreender o que o Senhor quer de nós. Mas, Pai bendito, há muitas pessoas que desejam te seguir genuinamente, sinceramente. Então, ajude essas pessoas a encontrar a tua palavra. Também, Deus, todos nós desejamos fazer parte das mansões celestiais naquele período do milênio, 1000 anos no céu contigo. Mas almejamos a nova terra renovada e queremos levar todos que nós amamos juntos. Há uma verdade enorme na tua palavra, propícia para o tempo presente. Esse tempo de Covid, de isolamento, que é um balão de ensaio para as coisas que virão, em que os poderes manipulam as massas, manipulam as pessoas e estão levando as pessoas a fazerem o que elas querem e não o que o Senhor quer. Então ajuda-nos a ser resposta e auxílio às pessoas. Dá-nos a tua graça, dessa noite temos ainda um encontro contigo em oração. Abençoe as pessoas que estão nos assistindo ou mesmo ouvindo e faz-nos, Deus, pertencentes ao teu reino, porque te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Fernando. Obrigado você que nos acompanhou. Que Deus o abençoe nesta noite, no restante dessa semana, e que a verdade da sua palavra seja a âncora da nossa fé. Uma boa noite. Obrigado.